Olá, boa noite. Sejam todas bem-vindas para mais essa live, a segunda live de uma série de lives que eu estou fazendo durante as próximas 2 semanas. E são lives diárias, onde eu vou falar sobre tudo que importa para mim, ou seja, eu vou falar sobre autoria e temas relacionados à autoria. Essas lives, elas vão acontecer sempre aqui no Instagram, e elas são como um aquecimento, uma saideira para a Semana de Construção da Voz Autoral, que vai ser um evento online, um evento gratuito, que eu vou promover do dia 6 ao dia 12 de junho. Nesse evento, eu vou apresentar 3 encontros, 3 aulas, né, para a gente pensar sobre autoria, sobre a construção da voz autoral, né, pensar sobre uma autoria plena, expandida na vida, né, porque às vezes a gente pensa que a autoria está só ligado a gente escrever textos mais bonitos, textos mais potentes. Sim, é claro, mas o que seria disso se não tivesse essa outra parte, né, escrever uma vida bonita também, uma vida criativa, uma vida inteligente, uma vida com movimento, né? Porque movimento é desejo. Então, se você gosta de escrever, se você gosta, mas tá meio travada, se você gosta, escreve muito, mas não mostra pra ninguém, tem vergonha, se você não se sente firmada na sua voz, participa comigo, então, dessa Semana da Voz Autoral. Vai ser muito bonito, vai ser super especial ter você. Todos esses encontros, eles estão acontecendo para te estimular a vir participar, né, e descobrir essa voz que só está coberta por enquanto, né? Então vem, para você participar da Semana da Voz Autoral, é só você clicar no link da minha bio, aqui da bio do escritacurativa.gz, aí você vai fazer um cadastro, sua vaga vai estar garantida, né? E para quem está chegando agora, eu sou a Jerusa Zeunes, sou escritora, sou professora, criadora do método da escrita curativa e tô passando uns dias muito felizes da minha vida porque tô encontrando com pessoas que eu gosto muito, pessoas que eu aprendi a amar nessa convivência, né? Junto nessa convivência, os cursos têm me dado esses presentes e hoje eu vou, né, trazer para vocês aqui um presente especial, que é a Ana Silvia de Moraes, que é psicanalista, pesquisadora, professora, né? Mora em São Paulo. Então eu vou entrar aqui, fazer uma live linda, falando sobre corpos migrantes e fronteiras poéticas. Acho que ela tá entrando, tá chegando. Ah! Tudo bem, Jerusa? Querida! Como você tá? Que delícia! Feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Gostoso. Nossa, eu que agradeço. Ai, muito. Eu agradeço demais a sua presença e de todas as pessoas que estão chegando aqui, pessoas especialíssimas. Ai, a Gabi tá aqui. Gabi, que linda! Que saudade de você, nosso japonês. Ai, tem muita gente maravilhosa aqui, Annelise, os meninos, a Si, um monte de gente linda aqui, que agora eu não consigo. Do Carmo tá aqui também, tá vindo todas. Ai, que gostoso. Então, né, eu falei que você mora aqui em São Paulo, né? Sim. Mora mesmo, né? Onde que você mora aqui mesmo, Ana Silvia? Em Perdizes. Nossa, tá dando uma sombra aqui por causa dos meus óculos, será? Ou não? Só pra mim? Não tá. Você, na verdade, tá muito linda. Isso sim. Quem fala, né, Jerusa? Você e tá muito bem, tá muito... E você tá muito bem composta aí com esse verdinho aí atrás, tá bem legal. Tá. É uma vida, né? Nossa, mas Ana, esse nosso título é muito bonito, né? Corpos migrantes, fronteiras poéticas. Não sei se as pessoas entenderam, né, Jerusa, assim, porque, enfim, mas quem não sabia... Lembra que a gente, na verdade, não é para entender tudo, né? Não é bom entender tudo. Porque se entende tudo, perde a graça, né? Tem que ter um certo enigma, né? Tem algo a ser... Tem que ser um mistério. Para ele se revelando aos poucos, à medida que a gente vai conversando, né?
Mas a Ana, gente, para mim, ela me apareceu assim como um presente. A Ana Silvia, ela Deixa eu tirar. foi assim uma descoberta de uma voz muito única, muito poética, extremamente poética, de uma sutileza, de uma delicadeza e de uma facilidade de compor cenários, compor ambientes. Então, quando a gente lê a Ana Silvia, a gente é como se a gente estivesse dentro do que ela fala. A gente vive o espaço, só que é um espaço que fala, né? E, na verdade, um espaço que murmureja, né, Ana Silvia? Eu sinto isso, que ele fala delicado, assim, é um espaço que você desenha. Eu me lembro do sofá, eu me lembro das cores, dos textos de onde você escrevia, e é como se ele murmurejasse. E um canto, porque também é meio cantadinho, né? Tem um cantar nos seus textos, né? Mas, enfim, né? A Ana Silvia é psicanalista, e eu queria escutá-la também dizer, né? Porque não é só uma pessoa que faz escrita curativa, não é só quem vem que já é escritor ou que só quer ser escritor. Mas para mim, a Ana Silvia é uma convidada especialíssima porque a escrita também está em outros lugares, né, Ana? Conta um pouquinho pra gente, assim, onde se dissemina essas escritas na sua vida? Então, Jerusa, para mim é curioso, porque a minha escrita, eu acho que ela é uma escrita que ainda não se mostra, né? Ela se mostra em determinados lugares, né? Timidamente, mas ela me acompanha. A minha relação com a escrita, acho que está desde a infância, né? Assim, só que ela estava presente na infância como um desejo de escrever, como um gosto pela escrita, tanto que eu fiz uma opção, primeira, por fazer jornalismo, então, em algum momento eu me vi vivendo da escrita, né? Mas era uma escrita lá no jornalismo que ela não... Ah, então você fez jornalismo também? Eu Você fiz. fez? Eu me formei em jornalismo, né? E eu trabalhei, acho que juntando tudo, uns 3 anos, 2 anos e meio, e logo eu percebi que a escrita do jornalismo ela não me tocava, assim, ela era uma escrita muito pragmática, né, e muito formatada, num prazo determinado, e todo esse enquadre me incomodava muito, sabe? E outra coisa, eu sentia que a minha relação com a escrita era maior do que aquilo, assim. Então, depois de fazer jornalismo, de perceber esse incômodo, eu dei uma pausa na minha relação com a escrita e fui fazer psicologia. Quando eu fui fazer psicologia, é um curso lindo, não sei, eu adorei fazer psicologia. E eu me encantei por várias áreas lá, né? Por psicologia social, por psicanálise e até por neuropsicologia. Mas aí foi interessante que quando eu tive que optar, a pergunta que me veio foi: em qual dessas áreas eu vou poder escrever textos que eu goste? E aí a escrita volta, né? Então aí eu começo a perceber que ela vem sempre costurando a minha vida. Só que assim, sempre com... Eu me aproximo de uma escrita que me toca e aí eu me afasto. Eu tenho esse movimento, sabe? Então, depois de fazer psicologia, eu fui fazer um mestrado. E aí, eu fiz um mestrado que foi muito fácil para assim, fazê-lo, sabe? Assim, saiu muito tranquilamente. Porém... Que área mesmo, Ana Silvia? Então, em psicologia do desenvolvimento infantil. Só que já conversava com a psicanálise. Só que muito pouco. Tá. Era uma conversa, mas ainda era uma conversa tímida com a psicanálise. Então, de novo, assim, parece que eu resgatei alguma coisa da escrita do jornalismo, porque saiu uma escrita muito formatada, muito informativa, sabe? Assim, que parecia muito insossa para mim. Então, eu terminei o mestrado, até tive o convite de continuar com esse orientador no doutorado, mas aí, de novo, eu fiz uma pausa,
porque no fundo eu sempre tive uma questão com a escrita. Eu falo que a minha relação com a escrita, ela é uma relação investigativa, em primeiro lugar. Assim, eu sempre me perguntei o que que eu quero com a escrita, até onde a escrita me leva, né? E aí, no doutorado, eu falei, só vou fazer um doutorado quando alguma coisa nessa direção me chamar, né? E aí, assim, eu tenho essa coisa, eu acho que com os encontros, como foi com você, porque aí eu li um texto da minha orientadora atual, e o texto chama O Inferno da Escrita, é muito lindo esse texto, é um texto acadêmico, mas em que ela fala, assim, como a motivação dela, como pesquisadora e professora, é acompanhar as transformações que a escrita faz em alguém. Assim, desde que esse alguém... Quem é ela? Como é o nome dela? Cláudia Riolfi. Ela é da educação, né? Da Faculdade de Educação da USP. Só que ela é psicanalista também. Então, ela tem todo um olhar para a escrita que é muito interessante. E aí eu pensei, não, é essa pessoa que vai bancar comigo um percurso acadêmico, mas que seja significativo, de fato, assim, que eu resgate uma potência da escrita que eu ainda não encontrei. E aí eu embarquei nesse doutorado com ela, né? Então a minha relação com a escrita é um pouco essa, assim, ela é muito investigativa, embora com o seu curso eu acho que toca num outro ponto, né? Assim, acho que eu começo a me perguntar se eu posso fazer uma travessia e atravessar essa fronteira, né, do investigativo para uma outra coisa. Porque também e você pode falar, né, Jerusa? Eu acho que quem escreve literariamente também tem questões com a escrita, né? Também deve se fazer questões. Assim, na verdade, acho que está escrevendo para resolver alguma questão pessoal, mas que envolve, né, o que é isso que é escrever? Porque eu ainda não consigo responder, eu estou fazendo esse doutorado, mas é difícil, né? Assim, o que é para cada um escrever? Enfim, então acho que o seu curso é uma certa virada para mim. Pelo menos eu estou apostando que daí possa surgir uma relação que não seja só investigativa. Porque eu já fiz muitos cursos de escrita criativa antes dos seus. Sim, mas eu sempre tive um pouco, eu sempre fiz de maneira despretensiosa, o que eu acho que é bom, mas que, no fundo, sempre era em torno dessa minha questão com a escrita, sabe? E não tanto de um fazer literário, né? Nessa direção de ser escritora. Então, eu vou recuperar aqui. Você fez jornalismo, do jornalismo foi para psicologia, da psicologia você foi para um mestrado na psicologia do desenvolvimento, aí depois você foi para um doutorado na educação, né? Aí você fez psicanálise, psicanálise também, né? Sim, com a psicanálise. Psicanálise e agora um doutorado na educação, né? E numa um monte de curso. Não, doutorado na educação, mas numa linha de pesquisa, né, que faz conversar estudos da linguagem, psicanálise e educação. Sim. Fez cursos de escrita curativa. E como é que você me encontrou? Então, como é que a gente se encontrou? Criativa, curativa é só com você, né? Sim. É eu que me confundi agora. Mas assim, em algum momento a gente se encontrou, né? Eu adoro a história do nosso encontro. Então, é interessante, porque para mim, assim, acho que acho que não sou só eu, né? Encontro muitas pessoas pelo que elas escrevem, né? Assim, então, eu fazendo uma pesquisa para o doutorado, e eu nem sei direito, Jerusa, qual foi o texto seu que eu encontrei. Eu achei que tivesse sido doutorado, mas depois eu recuperei, não era. Eu acho que é algo de um pós-doutorado seu. Você fez um pós-doutorado, não fez?
Fiz pós-doutorado, fiz também na educação, mas na filosofia da educação. Uhum. E lá, assim, eu escrevi bastante, vários artigos que eu escrevi depois no pós-doutorado eram sobre escrita criativa mesmo, talvez por aí que você tenha me encontrado, né? Talvez. Mediação, trauma, né? Eram essas coisas que eu estava estudando. Então, acho que foi aí que a gente se encontrou. Sim, acho que sim. E aí o que é interessante que eu te contei, né, é que eu vi ali um texto seu, dei uma passada por ele, mas registrei o seu nome. E registrei de verdade, eu escrevi no meu celular e esqueci. E fiquei com aquele seu nome, eu digo, né, que eu fiquei com o seu nome no bolso quase 6 meses, assim. E aí, Uau! pois é, né? E aí, por um acaso, eu recebi algum aviso de alguma live sua, algum curso seu, e eu reconheci o nome, mas não lembrava de onde. Falei, deixa eu procurar por aqui, procurei em vários lugares, aí eu achei. E falei, olha só, eu não sei direito o que essa moça fala, mas parece que ela vai falar alguma coisa interessante para mim. E aí eu fui procurar nessa aposta. E eu acho que, caramba, né? Assim, foi acho que com a psicanálise dá para dizer que é um encontro marcado, sabe? Assim, tem algo né, de um acaso, mas que já estava ali um pouco. Enfim, eu acho que tem a ver com a minha busca, né? Assim, eu estava insistindo tanto numa determinada coisa que eu achei. E quando você fala dessa busca, né? A sua busca, porque isso tem um pouco a ver para mim é importante para eu entender como as pessoas chegam, né? E isso é uma coisa que eu quero entender melhor. Você veio mais assim, na sua busca, era mais o direcionamento da escrita ou mais um direcionamento para o curativa? O que você estava procurando? A escrita ou a curativa? Ai, Jerusa, para mim é tão difícil desmembrar essas duas coisas, sabe? Porque como na minha trajetória, de algum modo, eu já intuía, assim, numa dimensão curativa da escrita, e por isso que quando eu te encontrei, parece que foi um certo reencontro, porque é como se você falasse coisas que talvez eu não conseguisse nomear, mas que, sabe, assim, que já havia um saber ali que me apontava para essa direção, né? Então, para mim, sempre teve muito junto o curativo com a escrita, mas eu não sabia nomear. E aí, mas quando eu te encontrei, eu acho que foi muito para destravar, né? Foi para destravar a escrita. Eu acho que foi para curar um aspecto de inibição com a escrita que eu estava vivendo, que eu acho que, embora eu tenha essa relação com a escrita, esse aspecto de inibição me persegue, assim. Então, era muito para tentar entrar aí, sabe? Fazer alguma coisa vacilar, né? Dessa inibição. Por conta do doutorado, principalmente, né? Neste momento era por conta do doutorado. E que, enfim, eu na pandemia, principalmente, né? Eu travei demais, assim. E porque também eu acho que o doutorado, eu fiz uma escolha por tratar de coisas que, embora eu também não soubesse no início, mas que mexiam muito comigo. Né? E a gente conversou sobre isso, né? Como a gente escolhe pesquisar coisas, mesmo que a gente não se dê conta, né? Que tem tudo a ver com aquilo que nos, não sei, que nos angustia ou que nos faz questão, né? Com algum ponto muito delicado, né? Aí eu acho super legal você falar, né? Porque você nesse monte de percursos, né? Nesses atravessamentos dessas fronteiras todas, você acabou também sendo professora, né? Você também é professora agora, né? Então, eu não sei se eu posso dizer, eu acho que está assim no horizonte, né? Eu gostaria de ser, e quando a gente faz um doutorado, tem toda essa
área que se abre, né? Uhum. Potencialmente. Mas por enquanto, a minha experiência como professora foi porque a minha pesquisa ela é uma pesquisa intervenção, né? Ela é uma pesquisa-ação. E eu fiz, tá. então eu fiz uma oficina de escrita com imigrantes haitianos, com adultos, né? Imigrantes haitianos. E... Homens e mulheres, Ana? Homens e mulheres, sim. E era uma oficina, assim, que do meu lado, eu não estava querendo me colocar como professora, sabe, Jerusa? Porque eu não tenho uma formação em letras, né? Eu sou alguém que fez jornalismo, tenho uma afinidade com escrita, mas como psicanalista, que aposta muito na palavra em todas as suas formas, né? E na escrita como um modo de, digamos, tratamento do trauma. Eu acho que conversa muito com a sua premissa, né? Só que eles, quando eu comecei a dar essa oficina, é claro, eles me colocaram nesse lugar de professora. Então eu tive que responder um pouco daí. Mas como uma experiência muito nova para mim. E muito interessante, né? Claro e muito desafiadora, porque assim, acho que surgiram umas 6 línguas. O trabalho acabou virando muito multilingüe, né? E eu não dominava todas essas línguas, sabe? E aí eu tinha que me amparar muito na psicanálise, porque é aquilo que você falou. Para a psicanálise não precisa entender tudo, né? Eu estava ali para pescar coisas que não precisavam ser totalmente traduzidas. Então, era uma professora, mas era uma professora muito assim, de um modo, num lugar particular, né? Porque a escuta psicanalítica tira um pouco a gente do lugar assim mais pedagógico. Sim, sim, sim. E agora, hoje, então, o seu doutorado, ele também diz respeito a essa recolha dessas vozes e algo que você faz com elas. Isso. Você estuda as vozes? Você estuda essas vozes? Então, eu acho que eu queria te entender assim, o que você chama de voz, porque desde o começo, sabe, tem essa questão para mim, né? Você repete muito essa coisa da voz, e eu tô super interessada na questão da voz, mas eu não sei se é exatamente a mesma coisa, né? Acho que conversa muito. Mas, por exemplo, acho que posso te dizer de onde o projeto. Como que a minha pesquisa, o momento em que a minha pesquisa ganha um corpo para mim, sabe? Um momento um pouco inaugural, assim, que foi um anterior ao da oficina. Foi um encontro com uma imigrante haitiana, uma mulher, e aí eu fazia, antes da oficina, eu fazia um plantão psicanalítico para acolher imigrantes numa instituição pública. E nesse plantão, um dia eu escutei uma pessoa, uma moça, que estava numa situação de sofrimento, né? E dizia que ela tinha muitas dores de cabeça, porque ela não sabe por quê. Mas aí, ao falar, ela foi associando com os telefonemas que ela recebia da mãe, que tinha ficado no Haiti e que contava para ela das coisas difíceis, né? Dos obstáculos que ela estava passando lá no Haiti, como fome, desemprego, enfim, tudo que você possa imaginar que os haitianos, né, têm de problemas. E aí, isso para ela, essa voz, e aí era voz mesmo, por isso que eu estou perguntando, né, qual é a ideia de voz, porque essa voz para ela era tão insuportável que e ela ficava tão fixa naquilo, né, nesta voz da mãe, que ela
tinha criado um método, que era escrever em português para não mais ouvir essa voz da mãe. Então, ela tinha se proposto a praticamente esquecer o crioulo haitiano, porque só o som, né, de uma voz falando o crioulo haitiano remetia ela para esse lugar de sofrimento, né? E esse encontro com essa moça me marcou muito, sabe? Porque eu falei, olha aí, né? Parece que a escrita numa outra língua, ela faz alguma coisa, né? Assim, essa passagem de uma língua para outra e pela escrita, parece que ela tem um potencial de organizar vozes, de amenizar, de silenciar vozes intrusivas, né? De rearranjar e criar uma outra voz para essa pessoa que está ali fixa nesta voz que a atravessava de um modo invasivo, né? E aí, quando eu fui fazer a oficina de escrita para esses imigrantes, eu tinha sempre em mente essa cena, esse encontro, né? Essa aposta de que oferecer escrita, oferecer outras línguas, pudesse manejar assim, as vozes que atravessam alguém, causando silenciamentos, sofrimentos, né? Então, a minha pesquisa ia muito nessa direção, assim, como essas vozes que nos marcam, que são restos de encontros, né? E de encontros que tem sempre algo de... Para ela marcar, tem que ter algum excesso, ou algo de imprevisto, né? Como a escrita nos ajuda a lidar com essas vozes, né? Nossa, você está falando umas coisas tão bonitas, né? Sempre eu quis, desde o começo, quando a gente começou a falar nos cursos, eu já queria ter tido esse encontro com você, assim, sabe, num café, mas aconteceu de ele ser assim, né? E você falando isso, eu fico pensando, né? Quando você fala, né, que essa moça, tô pegando essa moça como um exemplo também, ela queria não esquecer essa voz, né? Então, eu fiquei pensando num desejo de habitar outro corpo, né? Como se ela tivesse o desejo, então, de habitar um outro corpo, que seria esse corpo idiomático, né? Então, habitar esse corpo estrangeiro mesmo, né? Porque é quase, claro que vai ficar muito, muito profundo, muito filosófico, mas quase como se ela quisesse assumir para ela mesma uma estrangeiridade, né? Diante do familiar, né? É curioso, né? Porque esse caso, ele é bem, bem interessante mesmo. Nossa, é muito bonito. Porque o familiar dói, né? E o estrangeiro é uma possibilidade, né? É uma possibilidade de não dor. Né? Pode ser que não se realize, pode ser que continue doendo, mas é uma possibilidade de não dor. E aí eu fiz o link com a escrita curativa, porque a gente sai mesmo, né, do que a gente sempre, em algum momento, né, do curso, a ideia é a gente sair da elaboração familiar do trauma, né, e a gente se lançar a uma elaboração poética, né? Poética, ficcional, como eu falo para vocês, né? Então, talvez seja também, né, um desejo de habitar um outro corpo, né? Eu não sei, estabeleci um paralelo aqui, eu não sei como foi isso para você, porque você estava trabalhando com essas vozes outras, né? De repente, você entra no curso de escrita curativa e aí você se expõe, né? Você teve que se expor, colocar seu texto, não só o texto, né? Aquela surpresa, colocar o texto, colocar o corpo ali no jogo. E
e ser vista, né? Ser vista e ser ouvida de verdade, né? Com muita atenção. Uhum. Como você se sentiu também estrangeira em algum momento? Então, eu acho que a posição de estrangeiro é tão interessante, sabe, Jerusa? Tanto que, assim, eu falei que a minha pesquisa ganha corpo com esse encontro com essa moça, que foi muito marcante para mim, né? Mas eu também morei um tempo em Londres, então eu senti essa Uhum, experiência. E a minha vontade era também um pouco essa, assim, me experimentar estrangeira, porque a língua estrangeira, ela possibilita, é como se ela possibilitasse uma reescrita de si, né? Você vai se reescrever de uhum, novo, você vai se constituir de novo numa outra língua, né? Quase um novo nascimento, assim, a possibilidade de um novo nascimento, né? Porque a uhum, língua, uhum, ela faz nascer, né? Ela pare a gente. uhum. E é Sim. pela linguagem, né? Porque alguém vai colocando palavras sobre a gente pode depois tomar a palavra, né? E quando a gente se Uhum, expõe aos sons de outra língua e a tentar entrar naquilo, é quase um novo parto, assim. E eu lembro que eu queria isso quando eu quis morar fora, né? Então, eu entendo exatamente isso, que é a busca de um novo corpo, de tentar novos uhum, contornos. E vários autores uhum, da psicanálise e dos estudos da linguagem falam sobre isso, né? uhum, Aí, no curso, o que aconteceu? Eu tinha tudo isso um pouco já na minha cabeça, mas eu te confesso que a voz, assim, esse recorte maior, eu não sei te dizer se aconteceu no seu curso, ou se foi só ao mesmo tempo, mas não deve ter sido só ao mesmo tempo, né? Assim, teve algo no seu curso. É claro que eu já estava ali em busca e Com o corpo remexendo, aberto, né? exato. Mas algumas fichas foram caindo para mim, assim, de como eu estava sempre muito interessada nesse aspecto voz. E aí eu levei um susto Uhum, quando você falou, então, a gente não vai ler os textos no papel, né? A gente vai falar os textos, ler em voz alta. E eu falei, caramba, porque faz diferença, né? Faz diferença, talvez, para você juntar todas as vozes que te compõem, né? Você junta quando você escreve, mas eu acho que para incorporar isso que você junta, você tem que recuperar carnalmente, né? Não sei se existe essa palavra, carnalmente. Você tem que recuperar sim. de um modo mais material. E eu acho que a Uhum, voz recupera, né? Porque aí é a sua mesmo. Pode até ter um vestígio de vozes outras, vozes da mãe, vozes da irmã, do pai, de sei lá quem, de uma professora, né? Mas o modo como você canta, como você diz, é só seu, né? Então, eu achei muito interessante como você dá no curso a importância para esse aspecto voz. E que eu já estava dando de um outro modo, mas que minha ficha caiu, sabe? Participando. E até porque acontecia uma coisa no curso, ó, na oficina. Eu falei que eu não ia me colocar como professora, mas eu já me coloquei. Na oficina começou a acontecer uma coisa, Jerusa, que não estava prevista, né? Mas os imigrantes, os participantes ali, haitianos, depois de escrever o texto, eles queriam ler para mim. Tinha esse endereçamento, não era muito para os outros, e eu comecei a tentar, né, que eles compartilhassem entre uhum, eles, isso não acontecia. Mas eles queriam ler para mim. E assim, eles podiam ler em crioulo, em francês, e muitas vezes diziam, oh, eu não vou entender, né? Mas você quer ler? E a pessoa queria ler. Então, eu comecei a perceber essa importância da leitura em voz alta, né? De que a pessoa se ouvisse e uhum, incorporasse o texto, né? De verdade, ao ler. uhum. Incorporasse
endereçasse. Então, foi muito legal ver isso no seu curso, sabe? Uhum, uhum. E você acha que é possível fazer isso também? Eu tô pensando, tô me lembrando de um dia no curso que você disse que você não tinha feito a tarefa, né? Mas você tinha escrito 6 páginas da tese. Lembra Sim, disso? sim. Então, sim, aconteceu isso. Mas eu até fiz a tarefa. Eu tinha demorado, eu tinha quase não feito, né? Quase que eu tinha desistido. Mas eu comecei a perceber, era do encontro com o animal de poder, né? O estímulo criativo tinha a ver com o encontro que você propunha isso, né? E o meu era água viva. Ai, lindo. E é tão sugestivo, né? Água viva, para mim, assim, eu falei, não, eu preciso tentar mexer com isso, assim. O que eu quero escrever com isso? E aí eu escrevi, não fiquei muito satisfeita com o que eu tinha escrito, mas aí eu senti que tinha um outro lugar onde eu podia escrever algo disso de outro modo, que era a tese. Então, Gisa, o que começou a se mostrar para mim, que eu acho muito interessante, é que o seu curso foi como se fosse assim, acho que eu cheguei a falar isso, né? Como se a tese tivesse um corpo para mim, e tivesse camadas, né, desse corpo. Então, enquanto eu estava tentando escrever a camada escrita acadêmica, faltava uma mais visceral, eu acho. Uma escrita assim, que tinha mais a ver, como se fosse a camada visceral dos órgãos, né? Que a escrita curativa me dava. Porque eu acho que ela me permitia escrever as minhas vozes, né? As vozes que me atravessavam. Porque na tese eu estava ali para ouvir as vozes que atravessavam os haitianos. Só que é claro que quando você começa a ouvir essas vozes que atravessam o outro, as suas também começam, né, a te cutucar. E aí foi um espaço que eu encontrei para falar das minhas, né? Para tentar organizar essas vozes que me atravessam. E aí eu acho que... Então, muitas vezes eu percebia que o seu estímulo criativo me ajudava a escrever a camada tese. Ou outras vezes me ajudava a escrever a camada, né, que tinha a ver com essa camada mais interna, se eu posso dizer. Eu não gosto de interno e externo, mas dessa outra coisa que estava ali sempre mais latente. E que na academia, às vezes, você não encontra um lugar, né? Exatamente. Como que... Então, aí Mas quando... Não, falo, pode falar. Não, você escreveu uma tese, né? Então, eu queria saber, e você? Como é que você juntou essas camadas, assim, que eu acho que... Olha, olha, você está perguntando isso, e é muito, isso também vai responder um pouco o que você falou, né? A questão da voz, o que seria voz, né? Então, acho que vai estar ligado com essa pergunta que você está fazendo da minha tese, que é exatamente o que você está falando agora, como você está mostrando essa coisa das duas camadas. Uma camada que vamos dizer, tese, como se fosse a camada que eu mostro para o mundo, que eu exponho, né? E essa camada que seria mais interna. E quando eu fui escrever no doutorado, primeiro eu senti, eu tinha sido muito afetada por um acontecimento, né? Então, de repente, um acontecimento me atravessou e não tinha jeito. Eu fui tão afetada que eu precisava falar sobre aquilo, né? Só que aquilo era algo muito meu, dessa camada que você está falando aí. Não cabia na tese, né? Não cabia ali. Não era daquela ordem. E aí eu me senti totalmente com a voz abafada, sufocada, porque eu fico imaginando que é um pouco, de repente, você tá com o seu objeto de pesquisa, vamos dizer assim, né? Que são as pessoas, na verdade, né? Essas pessoas, esse curso que você deu e essas pessoas.
E elas também, elas de algum momento elas atravessaram você. Tocaram em algum lugar, te afetaram. Muito. Afetaram a Ana Silvia. A Ana Silvia quer se expor, mas a tese quer que você fale deles, né? E aí você fica, como você viu, sem a voz, porque a sua voz fica aqui como se fosse um vulcão. Só que ela tá aqui dentro, né? Vulcão, em erupção, estava acontecendo isso comigo. Aqui na parte de cima, vamos dizer, parecia. Tem um texto do Deleuze, que é maravilhoso, que eu acho que você deve ler, que chama Porcelana e Vulcão. E aí ele vai dizer que essa parte há coisas que nos afetam, aparentemente não acontece nada, mas isso vai fazendo rachaduras. Rachaduras muito sutis, muito delicadas numa superfície de porcelana. Esses acontecimentos vão deixando essas marquinhas. Até que um dia, de tantas, elas vão se juntando e cai a porcelana, né? Despenca, cai tudo, né? Ou esse vulcão de dentro explode. E eu acho que o que acontecia era assim, em algum momento, quando eu falei, foda-se tudo, eu falei, tem que sair, né? O vulcão entrou em erupção e a minha voz saiu, e aí a voz, que voz era essa? Era, isso que eu chamo de voz, é um fogo, sabe? Uma lava. Não é só o que eu vou dizer, mas é toda uma experiência toda uma experiência que quer ser, né? Ela quer ser. E aí, era muito interessante, porque quando eu comecei a fazer isso, e eu tive a permissão, né? Porque meu orientador falou, escreve, não tem jeito, que você escreve mesmo, né? Aí ele me entregou para Deus, né? Falou, escreve. Era muito curioso, porque, e eu acho que isso também é o que você está falando que acontecia com você, provavelmente. A escrita acadêmica, né? A escrita que eu fazia, a minha pesquisa acadêmica, ela alimentava essa minha voz. Ela afetava essa voz, que eu chamo de autoral. Só que essa voz de autoral vinha e afetava a minha escrita. Então, ficava um trânsito. Então, por exemplo, você foi estimulada na escrita curativa a fazer algo de seu, só que aquilo revolveu e afetou sua tese. Porque você foi lá e foi escrever. Outras vezes, só que a sua tese e a sua pesquisa está afetando o seu corpo, né? Então, essa coisa, ela é muito... É um bolo, são negociações, né? Só que tem um momento que a gente não consegue mais negociar quando essa voz aparece, né? Quando a gente ouve um pouquinho dela, né? Por isso que você disse, né, do curso de a gente ouvir a voz, ouvir os textos em voz alta. Porque a gente vai se incorporando da gente, né? À medida que a gente vai ouvindo, e aí as pessoas vão entrando e elas vão comentando, né? Comentando pontos específicos, né? Não qualquer comentário, né? Não é, você escreveu bonito, você escreveu feio, você escreveu de acordo ou não, mas aquele que eu pedi para lançar a luz, né? Porque é o caminho que eu fiz, né? Então, eu só conheço esse. Então, aí você vai se alimentando de você mesma. Aí você vai ficando mais potente. Aí você não consegue mais não falar a sua voz, né? Porque você vai vendo como ela é, como ela respira, né? E aí você vai conseguindo ver até como ela orquestra outras vozes, né? Porque vai ser muito diferente o modo como você vai orquestrar agora essas vozes, né? Se antes você não queria aparecer, né? Porque tem uma coisa dessa, né? Quando a gente está fazendo um trabalho acadêmico. Não, tem. A gente se retira. Não, eu ia dizer, só que assim, por mais que, é a minha experiência aí, né? Assim, por mais que eu tenha, por exemplo, uma orientadora, e pelo que se fala, talvez seja o seu caso também, né? Que seja muito aberta e esteja lá topando e bancando, mas tem algo ali que é, sei lá, é o peso da academia, né? São as construções imaginárias nossas sobre o que é uma tese. E tá sendo... Eu vejo teses hoje em formatos muito autorais, muito, né, diferentes, que quebram aquela padronização, né, de uma tese, aquela coisa padronizada.
Mas por mais que a gente saiba disso, pelo menos para mim, é uma luta, sabe, Jerusa? Assim, é você se bancar, né? Você se autorizar. Isso não é um processo fácil. E principalmente neste lugar, assim, onde tudo bem, está se abrindo, mas esses que fazem diferente também pagam o preço, né? Tem que bancar essa diferença, né? Eu me sinto muito neste momento, assim, em relação à tese, que é isso que você fala, né? A escrita curativa afetou a tese movimentou. Eu acho que se eu fizesse a escrita curativa num outro momento, seria outra coisa, né? Completamente diferente, porque eu estava ali às voltas com questões da tese que mexeram em determinados pontos meus, né? Então, mas hoje eu estou, acho que nesse momento, de tentar, como que eu posso dizer? Abrir essa fronteira, sabe? Fazer com que essa fronteira seja mais porosa, né? Assim, seja mais fluida, com que eu consiga passar de um lado para o outro com maior facilidade, assim. Porque para mim ainda é um pouco difícil juntar essas partes. Eu acho que elas não se juntam, né? Mas elas podem se alimentar, como você falou. Você acha que nessa coisa da voz, né, nesse lugar, você acha que fazer o curso te deu alguns insights? Para movimentar esse lugar? Porque você, olha, você está lá, você está na clínica, você está na pesquisa, você está no ensino, né? Você está na investigação. Você consegue se ver em algum lugar desses como mais autora, sabe? Mais autora. Aqui eu posso falar mais, aqui eu me banco mais, sabe? Porque eu tô dizendo isso porque, assim, lá no curso, nos textos que você levava, literários, né? Os textos literários, você muito se bancava. Muito se bancava. Né? Como corpo, como voz, como apresentação, como o texto, a materialidade, a textualidade, mas todo o conjunto semiótico que é o corpo, né? Apresentado ali, super se bancava. Mas você tem essa consciência? Não. Não é que eu não... É difícil assumir, Jerusa, é difícil. E eu acho, assim, que é difícil justamente transportar isso para outros lugares, né? Assim, eu acho que a gente formou um grupo, eu não sei se isso acontece em todos os grupos seus da escrita curativa, né? Mas eu vi aqui que tem a Amanda, acho que a Cris está aqui, não sei, que fizeram comigo. E assim, né, acho que elas podem dizer também, a gente formou um grupo em que havia muita segurança. Eu me senti muito segura. Parecia que eu estava assim entre pares, né, com quem eu poderia conversar, me abrir, me expor. Tava todo mundo disposto, né? Assim, tava todo mundo aberto. E a gente, eu acho que na vida, em outros lugares, por defesas, a gente pensa que a gente já parte da ideia de que o outro não vai estar tão aberto assim, né? Para que eu me exponha daquele modo como eu me expus, por exemplo. Então, eu acho que eu só tinha essa consciência depois que acontecia, depois que eu vi e falava, nossa, eu escrevi isso, nossa, eu falei desse jeito, né? E nesse ponto é interessante, porque eu acho que é uma autoria parecida com a clínica. Porque na clínica, mas é parecida e diferente. Porque na clínica não é o lugar em que o psicanalista é o protagonista, né? Não, a gente está ali para que o outro seja, né, o protagonista. Mas as melhores pontuações, as melhores sessões de análise, elas acontecem quando a gente toma um susto. Quando eu falo algo que eu não sei de onde veio, e quando a pessoa fala uma coisa, eu reconheço ali, pesco e falo algo que eu não sei de onde
veio, né? E aí, então é um autor que não é nem a pessoa, nem eu, mas algo que se fez ali, né? Outro dia eu estava atendendo uma pessoa e foi muito interessante, ela estava trazendo um sonho e contando o sonho, de repente ela falou um trecho que parecia muito uma cantiga de roda, uma quadrinha, mas era ela contando o sonho, né? E aí eu falei, olha, aqui é outro autor. Enfim, eu pontuei que tinha um outro autor ali, né? E aí ela leva um susto, porque era um pedaço do sonho em que ela falava de uma pessoa próxima, de um modo completamente lúdico, que estava começando a acontecer na vida dela, uma mudança de relação com essa pessoa, né? E isso apareceu na forma como ela falou dessa pessoa, né? Ela falou cantando como uma cantiga de roda. Até rimava. E é uma pessoa que é da área, sei lá, de agricultura. Assim, ela trabalha com engenharia, enfim, agropecuária. E aí ela falou, nossa, mas como é que... Eu nunca fiz poesia, né? Então, que estranho, que estrangeiro é esse em mim que faz poesia, né? Então, na clínica, em uma sessão de análise, às vezes a gente se depara com essa autoria, sabe? E às vezes no curso eu senti um pouco isso, assim, nossa, de onde veio isso, né? Eu não sinto que fui eu. Não, mas eu acho que isso que você está falando é incrível, né? Olha, a Luciana falou uma coisa super linda aqui, olha, esse curso proporciona não só a ausculta, de auscultar, né, da voz, como também a visualização das ressonâncias. Ai, lindo isso, Lu, porque eu acho que isso, né, responde um pouco também para Ana Silvia com relação aos grupos. Isso, Ana Silvia, acontece em todos os grupos. Em todos os grupos acontece as panelinhas. É uma coisa incrível, sabe? Continua os grupos no WhatsApp, se amam desde criancinha. É uma coisa muito bonita mesmo que acontece, sabe? É bem louco. Mas por quê? Porque a gente coloca, né, esse lugar que você diz, olha, ele aparece na relação. Sozinho não apareceria, né? Então, por isso que é mais difícil isso acontecer na tese, e quando acontece a gente, nossa, fica muito feliz e surpreso, porque na tese a gente tem essa intencionalidade e tem essa ideia, e acho que isso eu falava com a Amanda ontem, que é essa ideia de que isso é um processo solitário, né? Tudo bem, a gente tem o orientador, mas a gente tem muito pouco diálogo, e a gente tem o diálogo com todos os mortos, né? Que a gente fica lendo, né? Tudo bem, a gente está atravessado deles, mas de vez em quando sim, eles não retrucam, né? Então a gente fica nessa conversa, nessa coisa, então dá a impressão de que tudo isso é muito solitário e com uma intencionalidade de cumprir alguma coisa que a folha me pede, a página me pede, né? A página chega primeiro. E quando a gente está, né, nessa relação, que é a relação que você disse, né, que se aproxima, que é a relação do grupo no curso de escrita curativa, mas também a relação na clínica, né, que você está falando, a gente abre espaço para intensidade, né? Isso a gente fala muito lá na esquizoanálise. A gente abre espaço para que aquela intensidade aconteça. Então, como tá murmurando, assim, burburinho, né, bulição, aí a gente capta o corpo acontecendo, né? Quando você fala dessa pessoa, é bem um exercício do pãozinho, gente, o segundo, do gênero, né? Então, você lembra, né, que a gente tem que escolher a forma, né, do gênero? Você percebeu o corpo dessa mulher mudar. Então, de repente, aquele corpo que estava acostumado a se manifestar de um jeito na linguagem, ele se manifesta como, sei lá, um cordel, né, que você falou, uma cantiga de roda, uma quadrinha, né? Uma cantiga de... E aí você fala, ela estava vivendo uma experiência diferente, uma experiência bonita, de amor e tal. Porque não tem isso, a gente vê
eu assim, consigo ver uma cisão, assim, de uma... Aí a mudança de fronteira, sabe? É como se ela tivesse atravessado a fronteira. Porque não dá para você mudar de vida sem mudar a linguagem. Quando você tem uma mudança radical na sua vida, você muda a linguagem também. E aí você vai vendo as fases suas. Né? Se você pegar o seu diário, né? Tem gente que faz diários. Você faz diário? Faz? Você falou que fazia? Falou pra mim, Sim, falou? quando criança, assim, fazia. Não, e em Eu acho que eu me Londres lembro de também. você falando isso. Em Londres, quando eu morei Ah, fora, eu fazia. Sim. quem Você faz fazia, diário Isa? percebe. Você... Eu fiz um tempinho, mas eu não dei conta, porque geminiana tá sempre assim, né? Buscando outros afazeres. Mas eu fiz um tempo. A minha irmã fazia diário muito. Muito. Tem muitos cadernos de diário em casa. E aí você vai observando, né? Transforma a vida, transforma a linguagem. Não tem como. Então, às vezes a gente quer transformar a vida, e se a gente não se abre para a linguagem se transformar também, a gente fica patinando, sabe? Patinando. Mas o difícil é Então, achar a linguagem, né, Jerusa? Porque assim, nesse casinho aí, nessa vinheta que eu trouxe, ela foi achada, né? Assim, ela não precisa procurar, aquilo surgiu, apareceu, tomou ela, né? Porque ela estava num outro momento enfim, com essa pessoa. Mas, na vida, às vezes, a gente fica buscando eu vejo isso em relação à tese, assim. Eu quero fazer uma tese que não tenha o tom que a dissertação de mestrado teve, porque eu não sou aquela mais, né? Assim, porque eu já quero, de fato, enfim, bancar essa transformação que houve em mim, né? Que houve em mim, e como você está dizendo, que aparece na linguagem. Mas às vezes é difícil achar. Eu não sei se você sentia isso no doutorado, assim, achar o tom. Porque também não pode ser, sentia. né? Tem algum enquadre ainda, né? O acadêmico. Sim, tem. Olha, antes de eu responder isso, eu vou falar, olha, Felipe, que coisa mais linda que ele disse aqui, ó. A Ana Silvia tem uma sensibilidade diferente. Ela sente e sabe como nós somos. Sou um fã dela. Não, ninguém sabe, né? Ah, Como que o outro é. lindo. Ah, que lindos, que lindo. Ah, então, e aí eu tô aqui, mas era muito complicado para mim também. Nossa, muito complicado. Mas aí, o que aconteceu, né? Eu acho que para mim, eu selecionei ali como se eu tivesse criado um inimigo. Então, foi importante para mim imaginar que aquele lugar, aquela tese, né, aquela instituição, ela era minha inimiga, porque ela queria me calar. Então, a minha tese, ela foi um pouco como um embate. Então, isso me fortaleceu, porque eu questionava. Então, eu questionava. Então, ao mesmo tempo que eu colocava, eu questionava. Eu criava na tese um espaço, aí minha irmã está aí também hoje, e ela vai entender, porque ela me indicou ontem Ai, você vai amar também, Ana Silva, vai amar. Documentário que chama Diálogo Aberto, que é um documentário sobre tratamentos psiquiátricos na Finlândia. Como acontece e como dá certo os tratamentos psiquiátricos na Finlândia. E eu assisti ontem à noite, ela falou, Jerusa, nossa, assisti, lembrei de você, do curso, porque ela fez o curso. E aí eu peguei e assisti, e fiquei assim, nossa, encantada. Eu assisti só 40 minutos, porque eu tava com insônia na madrugada, acordei e comecei a assistir. Mas eu acho que na minha tese, eu pratiquei um diálogo aberto. Como aquilo que estava me acontecendo, né, desse aparecimento dessa voz e toda essa dinâmica e toda essa
esse encontro surpreendente com um pensamento meu que eu estava criando, eu colocava muito a nu uma metalinguagem, sabe? Então eu conversava sobre, eu falava sobre o processo. Eu não deixava o processo escondido. Então, ao mesmo tempo que eu me expressava de uma certa forma, eu falava, mas será que é isso mesmo? Eu posso estar muito enganada, sabe? Então, eu posso estar muito enganada. Eu não sei se eu estou fazendo certo. Eu não sei se é permitido falar desse jeito aqui. Às vezes, eu criava notas de rodapés que elas eram maiores do que a página. Então, tinha, tipo, 3 linhas, uma nota de rodapé que era a página inteira. Discutindo, falando, olha, tudo que eu pensei... Teve momentos que eu falava assim, tudo que eu falei até aqui, eu acho que não é... Eu já mudei de ideia. Eu acho que é outra coisa. Daí eu falava assim, só que eu não posso tirar, porque eu queria que você percebesse, você, leitor, percebesse o caminho difícil que eu tive que fazer até chegar nesse pensamento. Eu não queria cortar, editar, para parecer que aquilo veio pronto, né? Porque tem uma coisa na tese, que é essa aparência de que a coisa está dada, né? Que a coisa, por exemplo, nossa, eu sou uma pesquisadora e eu observei os haitianos e tal, fiz um... e aí, nossa, aconteceu. Nossa, são 4 anos de sofrência, de luta com aqueles resultados, né? E de buscar, e não sei o que, não sei o que. E aí, às vezes a gente tira isso, que é o mais bonito do processo, né? Eu pelo menos acho, né? O mais lindo do processo, que é esse momento em que as coisas estão nascendo na cabeça da gente. Então eu assumi isso, sabe? Assumi que eu tinha que falar, tinha que ter um papo reto, um diálogo aberto. Eu vou precisar, acho que, encontrar esse tom ainda, sabe? Eu, no momento, assim, tenho, sei lá, quantos... Acho que centenas de arquivos no meu computador, porque eu começo de um jeito, e aí, não, mas não é bem isso, né? E aí eu comecei com uma cara... dava uma cara, assim, para as coisas que eu estou analisando, muito parecida com o meu mestrado, né? Assim, muito... Como eu posso dizer? Não é quantitativo, porque eu estou em outro campo, mas que parece que está nessa fronteira, sabe? Assim, que fica tentando provar, né, algo de um modo que não é o que eu gostaria, né? Não fala comigo hoje em dia. Então, eu tô nessa busca de luz ainda, sabe? Assim, acho que hoje essa conversa aqui com você também é para tentar ir assumindo, né, uma outra posição em relação à minha escrita da tese. E quando você fala de assumir uma outra posição, o que eu digo para você, né? Assumir a fronteira poética. Que a gente colocou no título, né? Porque a gente tá aqui, nossa senhora, olha, você falou, vamos conversar bem pouquinho. A gente já passou de 1 hora conversando. E a gente ainda, eu teria muito tempo para, assim, adoraria ficar horas conversando com você sobre isso, porque assumir essa fronteira, né? Assumir esse entre-lugar, né? Esse entre-lugar que é da pesquisadora e da Ana Silvia, né? A Ana Silvia que pensa, que poetiza, que é afetada, né? Então, olha, é muito bonito, né? Porque a Ana Silvia, que trabalha com estrangeiros, mas que também é a estrangeira desses estrangeiros, né? Para eles, você é a estrangeira, né? Então, tem esse espelhamento, e claro que isso vai te afetar, e vai tocar elementos estrangeiros dentro de você, né? E aí a gente passou por essas coisas um pouco, né? Por esses elementos de intrusão, de invasão, como você estava falando, né? Esses elementos sem lugar que vão e atravessam e tomam lugar. Então, eu acho, e que bom que você tem uma orientadora bacana, né? Porque esse lugar da poesia é o lugar da fratura, né? É o lugar de uma fratura.
de algo que, olha a Cris já falando também, ó, deixa a linguagem, a nova linguagem extravasada já está no seu corpo. As meninas não devem nem estar acreditando, né? Porque, gente, mas isso não pode acontecer com a Ana Silvia, ela é tão segura, ela escreve textos tão incríveis. Devem estar todas aí pensando isso, né? Não, mas esses lugares, tanto o lugar da clínica, que é um lugar de super responsabilidade, né? Porque super responsável, de responsabilidade, e o lugar da academia nos coloca. E aí, olha que interessante, Ana Silvia, que você falou assim, olha, eu não queria estar no lugar de professora, mas quando eu comecei a fazer a oficina, eles queriam ler para mim e me colocaram no lugar de professora. Então, você mesmo já está mostrando e falando para a gente aqui, para as pessoas que estão aqui no grupo, de uma ficção que existe. Isso é uma ficção de professor e de aluno. Esses lugares, eles já estão ficcionalizados. Por isso, quando a gente entra no doutorado, por mais que você tenha feito um monte de doutorado, você já esteja dando aula na faculdade e tal, quando você senta ali, naquela carteira, né, para assistir a aula, que você tem que assistir, né, as obrigatórias, você vai entrar na ficção de aluno. São os lugares que já estão criados para a gente. Sim, isso Foucault, é muito né? bonito. Eu só estou aqui com a ordem dos discursos do Foucault. Totalmente. É Foucault, e esse que vai falar da ficção, do professor e aluno, e é muito legal. Você vai amar esse livro, porque ele vai falar de um caso de um estrangeiro. Essa é o Rancière. Sabe o Rancière? Sim. Eu acho que você... É o Jacques Rancière. E ele tem um livro que chama A Partilha do Sensível. Nesse livro, ele vai contar o caso de um professor francês que vai chegar, dar aula para estrangeiros, e aí ele resolve que ele não vai aprender nenhuma palavra, e ele vai falar tudo só na língua dele, e vai ver o que acontece. E aí ele vai falar da ficção, né? Desse processo que tem um nome, acho que é Jacotot. Eu tô meio esquecida, mas parece que é Jacotot. E aí ele vai falar de como ele vai desierarquizar. Desierarquizar o processo, porque ele vai se colocar na mesma posição de estrangeiro. Então, para você, vai ser bem legal. E o Rancière tem uma fala gostosa, bem fluida. E o estrangeiro é o poeta. O poeta é sempre estrangeiro. Então, quando você assumir, né, você como poeta, aí não tem para ninguém. Não tem para ninguém. E aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar esperando sua banca e você me chamar. Ai, Jerusa, mas você me perguntou aqui, né, o que falta para que isso acontecesse, né? E aí eu ia te devolver a pergunta, eu não sei, você que é desse campo do literário, você com todos esses livros, me diz o que falta, porque às vezes eu acho que é atravessar essa fronteira que eu tinha com que eu levava essa questão, né? Eu levava para o campo de uma investigação, né? E às vezes eu acho que eu precisava esgotar a investigação para que surgisse dali outra relação, né, com a escrita que não fosse dessa ordem do pensar. Mas não sei, o que você acha que impede alguém de assumir né, a autoria, né? A autoria, autoria de textos, né? De textos literários, que para mim é muito parecido com o que eu chamo de autoria da vida. Porque eu acho que a autoria da vida tudo é criação, mas a criação literária, eu digo assim, a literatura, as artes em geral, né? Eu me assumo como dançarina, eu me assumo como atriz e tal. Isso são escolhas que, se a gente pudesse, a gente não escolhia, né? Analista também, eu acho.
a analista também. Mas o analista, ainda, ele está a serviço. Então, eu imagino assim, professor, analista, você se coloca a serviço do outro. Quando você se assume também escritora, o escritora, ó, não está a serviço de ninguém, né? Porque você não tem, a gente não tem garantia nenhuma que alguém vai ler a gente. Uhum. Pode ser que o nosso leitor nem nasceu ainda, vai nascer quando a gente morrer, né? Só que tem algo que quer se manifestar. E aí, eu paro tudo e escrevo. Eu tô parando e tô escrevendo. Aí, tudo bem, essa ainda é uma parte mais tranquila, né? Tranquila não é, porque é difícil. Mas depois vai ter um momento que eu vou ter que parar e aí falar, não, agora eu vou ter que bancar isso aí. Isso aí que é meu, e mais do que meu, porque é meu, só que é atravessado por uma outra consciência que não me deixou ir lá trabalhar e ter que sentar e fazer. Então, é mais do que meu. Então, eu vou ter que bancar isso. E aí, vai exigir de você paciência, amor, cuidado, respeito, carinho com quem? Com você mesmo. É muito difícil isso, porque a gente tem isso com todo mundo, mas com a gente não tem. A gente sempre se esquece, a gente tá sempre pro final. Quando você consegue fazer um trabalho desse, que é o quê? Eu vou pegar esses textos, eu vou organizar, eu vou montar um livro, eu vou publicar um livro. Você está praticando a bondade. A bondade para você. Olha que bonito. E isso é autocuidado. Isso é autocuidado, sabe? Você está se cuidando. Aí vem a parte em que a mais difícil também, que você vai publicar. E aí você vai sofrer pra caramba para publicar, porque você vai ficar com medo de se expor. Só que nada mais consegue te deter. E aí você publica seu livro. Aí, acabou. Aí não tem jeito, porque você está desnudando. Olha, um produto, né, que é um produto corpo, criação, obra, uma obra que ela é feita de muitas camadas e de muito cuidado, de muita atenção com você e de exposição, né, exposição de um imaginário. Então, quando você entrega isso, é o dom, né? Aí a gente está no dom, na dádiva, né? Para pensar no Pierre Classes, todo mundo lá. Você está entregando isso, é o seu ebó, eu chamo de ebó, né? Que é aquele ebózão mesmo, pros orixá, né? Comida de santo. A gente está entregando nosso ebó. Aí, Ana Silvia, a gente se assume, aí não tem mais jeito. Aí você vai falar, nossa, eu sou assim, eu sou escritora, eu sou poeta. E olha, eu sou uma poeta e eu lembro Guimarães Rosa, hein? No seu caso, né? Olha que eu dialogo com Guimarães Rosa, gente. Tem na sua bebida, Jerusa. Ai, maravilhosa, que delícia. Ai, mas que gostoso, Ana Silvia. Olha, foi... Eu não sei, você que tem mais alguma coisa para dizer? Porque eu tô super feliz de ter feito esse encontro com você. E eu quero fazer mais encontros com você, né? Eu quero ler essa tese, inclusive, né? E quem sabe, né? Assim, vou começar a acalentar assim, essa ideia de um livro que é a camada de baixo, né? Que eu estava te falando, assim. Deixa eu te dar uma dica. Sabe o que eu fazia na minha época de doutorado? Eu escrevia o doutorado. Eu tinha bolsa, uma bolsinha, né? Uma bolsinha, uma pochete. Uma bolsa de doutorado. Até uma... Não, né? É uma piada, mas tudo bem. Eu tinha bolsa e nossa, me colocava bem. Assim, eu conseguia viver bem como uma estudante. Vivia com a bolsa. Mas eu trabalhava também. Tinha que trabalhar bastante, dar aula e tal. Só que eu geralmente eu gostava de escrever a tese de dia, né? De dia olha, Felipe, quer te ouvir mais, você não vai ter chance, você vai ter que ficar falando mais. Não, já tá. Aí eu escrevi a tese de dia. Eu escrevi a tese de dia, Ana, e eu escrevia o meu livro à noite, tomando vinho. Então, à noite, vinho, poesia. De dia, tese. Só que na minha tese, se você for pegar, os capítulos todos iniciam com uma epígrafe dos textos que eu escrevi à noite. Porque eles alimentavam as ideias. Então, eu escrevia um poema. Aquele poema condensava todo o afeto que eu queria
trabalhar com ele depois na tese. Então, eu pegava ali, tipo, 3 versos que eram emblemáticos e começavam para um capítulo e aí eu ia falando a partir dos 3 versos, sabe? Fazendo os links, né? Então, eu fazia isso. Quem sabe fica a dica para você e para quem tá aqui, porque tem bastante gente aqui e provavelmente são pessoas que estão fazendo algum trabalho acadêmico, alguma coisa assim. Vamos ver, quem sabe na Poética da Serpente, né? Vamos se eu entrar. Nossa Senhora, na poética total, aí não tem pra ninguém. Viu? Mas olha, fale mais alguma coisinha, porque o Felipe quer te ouvir. Não, é bom deixar assim, né? Tem até alguns escritores que não fazem essa recomendação, Jerusa, você já ouviu isso? Que tem que parar, né? Quando tem... Na hora... que tem ainda algo a dizer, para que a gente volte depois para continuar. Muito bom! Isso foi também um ensinamento da escrita curativa. Nunca diga tudo. Sempre seduza para que o leitor te queira mais e mais. Olha aí, Felipe. Ela está te seduzindo aí para você continuar querendo continuar ouvi-la, né? Ai, mas olha, eu amei, adorei estar aqui com você. A gente está chegando no final, né? A live foi uma delícia. Amanhã, olha, Ana, se você estiver por aqui. Não, amanhã é a Paula Ramoneda, querida, Paulinha, maravilhosa. Às 20 horas também, ela vai falar, o título dela também é lindo, Das Linhas que Vejo, a Escrita do Desejo. E aí, vamos ver que histórias ela vai contar pra gente, né? Porque a Paulinha, você viu que mudança radical que teve a Paulinha, né? Você já entrou com textos muito literários desde o começo, né? Então, você já tinha aqueles textos literários. A Paulinha chegou bem tímida e, de repente, pá, aquela explosão, né? Então, eu tô louca pra ver o que a Paulinha vai trazer amanhã pra gente, de experiência, né? Ela que não escrevia, né, antes, mas gosta de histórias, trabalha com histórias. Enfim, olha só, gente. Então, quem tá aqui ainda, eu agradeço muito a paciência de vocês. Esses encontros são muito legais, muito importantes, para a gente ir pensando sobre autoria da vida, autoria em literatura, conversando com as pessoas, né, ouvindo as pessoas, porque isso ressoa na gente. Tem um aspecto, né, que está nesse lugar desse comunal entre a gente se encontra num lugar onde a gente vive experiências semelhantes. E aí, essas nossas lives vão me levando até... Olha, Angélica, linda, olha, as minhas serpentes estão tudo chegando. A Kátia, olha só, o pessoal da serpente está tudo chegando aqui. Mas essas lives, então, vão acontecer nessa semana, na próxima semana. Elas estão preparando um evento que acontece do dia 6 ao dia 12 de junho. E que são 3 aulas gratuitas. E eu vou falar de voz autoral lá, né? Porque a voz... Nunca a gente consegue dar certo esse conceito, né, Ana Silvia? É sempre a gente está criando esse conceito de voz autoral também. Então, para quem quer participar desses 3 dias dessa semana... Entra no link da bio, faz o cadastro, garante a vaga e a gente vai se ver lá. Então tá, eu vou participar, pode? Obrigada, né, meu amor. Oi? Quem já fez o curso pode participar também, né? Pode, super. A Amanda falou que vai fazer. Eu também vou tentar. Sim, obrigada, sim. Ai, que maravilha, maravilha. Mas a gente vai se ver de qualquer forma no segundo semestre. Na Poética da Serpente. Olha a Kátia aqui, que vai fazer também a Poética da Serpente. Tá todo mundo aqui. Ó. Beijo, obrigada. E para todos que assistiram. Um beijo, querida. Amo muito você, viu? Eu também quero fazer essa conversa também em outros momentos, em outros lugares, tá? Continuar. Vamos fazer. Me chama lá no seu Instagram também, que eu vou. E vamos tudo. Ó lá. Pode participar sim, Angélica. Todo mundo. Beijo, vamos estar juntos. Tchau. Beijo, querida. Tchau.